Você consegue imaginar uma época em que as pessoas fossem contra a vacinação, mesmo que esta doença ao qual a vacinação se destinava fosse extremamente letal? Pois isso aconteceu em nosso país e não foi em 2020. Eu estou falando da revolta da vacina. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. Não é nenhuma novidade que nosso país possui muitos problemas estruturais, problemas que atingem principalmente os membros mais pobres de nossa sociedade. Afinal, milhares de pessoas vivem em áreas insalubres, sem saneamento básico ou água encanada, por exemplo. Regiões essas que se tornam um campo fértil para a propagação de doenças. Se hoje ainda temos tantas dificuldades como as que estamos enfrentando nos últimos anos para conter a proliferação de doenças como dengue, a zika e principalmente o coronavírus, imagine a situação do país no início do século XX, há mais de 100 anos atrás, época em que a situação estrutural de nossas cidades era muito mais precária. Para se ter uma ideia, no ano 1900, a República tinha apenas 11 anos e a escravidão havia terminado fazia pouco mais de uma década. Entre a população nacional, a taxa de analfabetismo batia nos 65%. Mas o início do século XX também foi marcado por um processo de urbanização muito grande da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Esse processo foi marcado por uma reforma urbana e sanitária na capital federal. Na prática, tudo teve início em 1904, quando começou a construção da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, cuja obra desapropriou dezenas de moradias, entre elas casas e cortiços que abrigavam parte da população mais pobre da cidade. Entretanto, essas reformas foram realizadas de forma arbitrária. Algumas pessoas eram notificadas e despejadas em poucos dias, mesmo aqueles que não tivessem para onde ir. Logicamente, isso gerou um grande descontentamento popular. Parte muito numerosa da população despejada foi se realocar na favela do Morro da Providência, conhecida como a primeira favela do Brasil. O lugar já abrigava ex-escravos e ex-militares, veteranos da Guerra de Canudos. Outro decreto importante que foi imposto de forma arbitrária foram as medidas sanitárias e higienistas. Encabeçando essa campanha, o presidente Rodrigues Alves indicou Oswaldo Cruz para presidir a Diretoria-Geral de Saúde Pública. Entre suas primeiras medidas, Oswaldo Cruz iniciou uma campanha de combate à febre amarela, à peste bubônica e à varíola, males que assolavam as populações locais, principalmente os mais humildes. Contra a febre amarela, Cruz liderou uma campanha de combate aos focos de mosquito, com a detetização de casas, parques e ruas. Com a peste, foi realizada uma campanha de caça ao rato. Pessoas eram recompensadas financeiramente por ratos que matassem, desde que, claro, apresentassem os roedores mortos. Já quanto ao combate à varíola, Cruz iniciou uma campanha de vacinação. Entretanto, a campanha de imunização tornou-se amplamente impopular. Até a imprensa local posicionou-se contra a campanha, como mostram charges da época. A imprensa chegou ao ponto de ironizar a medida governamental. A mídia nacional batia forte na campanha. Segundo ela, a vacinação obrigatória atentava contra o direito à privacidade, já que as pessoas seriam imunizadas mesmo contra a vontade. Para piorar, corriam boatos de que pessoas vacinadas adquiriam feições bovinas, tipo cara de vaca. O boato se originou no fato da vacina ser produzida a partir do sistema imunológico de bovinos. Outra questão polêmica se baseava no fato da vacina ser aplicada no braço, o que desagradava várias pessoas, pois muitos homens não queriam que suas esposas tivessem seus ombros expostos aos agentes sanitários. Situação extremamente problemática. Entretanto, o governo, em nome do progresso, deu ordem aos sanitaristas que seriam auxiliados por soldados que invadissem cortiços e casas e vacinassem à força aqueles que se negassem a receber a imunização. Em resposta, a população saiu às ruas. Carros governamentais foram apedrejados, bondes foram virados e incendiados, combustores de gás e fios de iluminação foram rompidos.
Palavras de ordem inflamadas contra o governo eram proferidas, até um golpe de Estado foi orquestrado. Em resposta, o presidente Rodrigues Alves mandou o exército acabar com a revolta. A partir daí, as ruas do Rio de Janeiro tornaram-se um campo de batalha. O motim durou uma semana, do dia 10 ao dia 16 de novembro de 1904, deixando como saldo quase 1.000 presos e trágicos 30 mortos. Em consequência disso tudo, o governo recuou e a campanha da obrigatoriedade da vacina foi cancelada. A campanha que obrigava a vacinação contra a varíola foi sem dúvida uma medida que subestimava a capacidade intelectual da população carioca, como se esta não fosse capaz de compreender a importância da imunização no combate à doença. Obviamente, isso tudo poderia ter sido evitado se o governo, ao invés de impor uma medida, tivesse realizado uma campanha de conscientização popular, explicando a importância da vacinação como meio de combate à varíola, que afinal era uma doença com alto grau de letalidade. Trágico e irônico, 4 anos depois, o Rio de Janeiro passou por uma grave epidemia de varíola, no qual morreram 6.400 pessoas vítimas da doença. Há quem diga que a história se repete, mas eu prefiro acreditar que a história só se repete quando não aprendemos com ela. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!